Sempre houve quem acreditasse que OVNIs, objetos voadores não identificados, viessem do espaço sideral. Mas a verdade pode ser bem mais simples. Sou muito cético quanto a OVNIs. Tenho quase certeza de que esses objetos eram mesmo aviões nossos. Há mais de 60 anos, em bases secretas de pesquisa do mundo todo, discos voadores são projetados, construídos e testados. Longe de toda e qualquer civilização, havia um lugar onde discos voadores eram construídos. Alguns até dizem tê-los visto. Não há dúvida nenhuma, eram discos voadores. Esta é a história secreta das tentativas de dominar a tecnologia dos discos voadores para produzir o melhor avião militar. Esses são os verdadeiros OVNIs. Arquivos extraterrestres. A história dos verdadeiros OVNIs começa na Alemanha nazista. A vitória na Segunda Grande Guerra parecia escapar às mãos alemãs, e os cientistas tentavam aperfeiçoar armas que pudessem fazer a guerra virar a favor de Hitler. Um desses cientistas era Victor Schauberger, um inventor que havia produzido modelos de discos voadores. Ele cumprira o objetivo de conseguir uma máquina voadora que manobrava como um helicóptero, mas viajava a velocidade supersônica, não detectada pelo inimigo. O veículo de Schauberger utilizava um redemoinho que produzia efeitos magnéticos e permitia a levitação. Victor foi reconhecido pelo governo alemão e até se encontrou com Hitler. Mais tarde foi alocado à SS e designado para trabalhar no desenvolvimento do conceito de disco voador. Ele trabalhou com um grupo de brilhantes engenheiros alemães que incluía Rudolf Schriver, Andreas Epp e o Dr. Richard Mitz. Todos eles fizeram projetos muito avançados. Os alemães tinham 3 áreas separadas de desenvolvimento de discos voadores. Uma em Peenemünde, uma em Breslau e a outra em Praga. Nessas 3 instalações, os discos voaram. Os alemães avançaram tanto no desenvolvimento e nos testes que os discos já estavam voando. Uma empresa, a Messerschmitt, colocou no ar um disco voador completo. Estas fotos dos primeiros protótipos são similares às fotos de OVNIs que surgiriam nas décadas seguintes, mas estas não são de ficção científica. São de OVNIs muito avançados. Para os militares alemães, essas armas letais estavam sendo desenvolvidas para vencer a guerra. A batalha pela supremacia aérea na Segunda Grande Guerra dominou os confrontos militares na Europa. Em 1944, a guerra pendia contra a Alemanha e o Terceiro Reich, quando, em 13 de junho, uma semana depois do desembarque do dia D, Hitler acionou suas novas armas secretas. Por um período de 2 meses, milhares de bombas voadoras V1 atacaram Londres. Algumas foram derrubadas a partir do solo, outras pelo ar. O desenvolvimento dessa tecnologia de guerra dava início a uma nova era na história da aviação militar. O uso da tecnologia de discos voadores para produzir máquinas ainda mais mortais seria o ponto culminante dessa pesquisa. Durante o período nazista floresceu um novo pensamento científico e de desenvolvimento tecnológico. Os cientistas eram livres para trabalhar e desenvolver a ciência em todos os campos relevantes da nossa vida atual. Na verdade, ainda vivemos do que foi pensado então. Mas não havia nada de novo nos princípios básicos da tecnologia de foguetes. Desde os anos 20 e 30, houve uma série de tentativas pacíficas de uso de propulsão por foguetes na Europa e na América. Mas o que os nazistas faziam não era nada pacífico. Nos centros de pesquisa de armamentos, os cientistas trabalhavam em uma nova geração de armas. E, paralelamente aos foguetes e mísseis, os verdadeiros OVNIs faziam parte do programa.
Uma das coisas mais impressionantes da Segunda Guerra foi o volume de tecnologia que os cientistas alemães desenvolveram para empregar no esforço de guerra. E isso incluía foguetes, incluía os motores a jato, mas também incluía um trabalho notável em termos de discos voadores. Mas o tempo estava se esgotando para Hitler e seus cientistas. Os aliados avançavam em todas as frentes e os alemães estavam em retirada. A tecnologia de discos voadores, bem como a de outras armas modernas de Hitler, chegaria tarde demais. Até o momento final da guerra, eles pareciam acreditar que essas superarmas, esses supersistemas, seriam capazes de, ao menos, deter os aliados e que seriam capazes de provocar um fim político para a guerra. O sonho de Hitler de vencer a guerra com suas superarmas nunca aconteceu. Em maio de 1945, a batalha final por Berlim começou e a guerra na Europa estava virtualmente terminada. Mas esse era apenas o começo da história dos verdadeiros OVNIs. Em 3 meses, a Segunda Guerra terminou de forma dramática e terrível. A 8h15 do dia 6 de agosto de 1945, o Enola Gay, um bombardeiro americano B-29, lançou a primeira bomba atômica em Hiroshima. Terminada a guerra, os aliados se tornaram rivais, e a União Soviética e o Ocidente logo se engajaram em uma batalha pela tecnologia militar mais avançada. Com o final da Segunda Guerra, os antigos aliados se engajaram numa corrida para tomar a tecnologia alemã. Os americanos pegaram a tecnologia da complexa bomba V2 e os planos de muitos outros mísseis. Mas os russos capturaram os últimos modelos de aviões a jato alemães e grande quantidade de cientistas de foguetes. Mas a questão era quem iria capturar os cientistas de discos voadores. Os segredos dos foguetes e mísseis alemães não foram as únicas tecnologias a cair em mãos russas e americanas. A Guerra Fria estava para começar, e junto com a declarada corrida nuclear e a exibição de mísseis pesados, havia outra corrida em andamento, da qual o público nada sabia. Desta vez tratava-se da máquina voadora definitiva, um disco voador do mundo da ficção científica.